Vou ser a namorada do Neymar. Modelos brasileiras. Amazon. Papagaios. Música brasileira. Desenrola, bate, joga de latim. Oi, Neymar, você viu que uma moça chinesa quer ser sua namorada? Gente, falando do Brasil, o que surgiu na sua cabeça, Silvia? Essa é uma boa pergunta. Quando eu não comecei a estudar português, eu não sabia que o café, a samba e o futebol são símbolos do Brasil. Mas depois de eu entrar na faculdade de português, eu sei que o português é a língua oficial do Brasil. Mas na minha época, quando eu era pequena, há uma telenovela brasileira muito famosa na China. Ela liderou a audiência da televisão chinesa, se chama Escrava Isaura. Você já viu essa telenovela? Ouviu dizer, né? Os meus pais e os parentes mais velhos da casa todos adoraram. Depois de começar a aprender português, eu sei, na aula de literatura, eu conheci o Paulo Coelho, que é um autor muito traduzido aqui na China. E eu ouvi pela primeira vez a canção O Pato, na Embaixada do Brasil, em Beijing. Eu achei muito interessante essa canção. Sim, parece uma canção infantil, mas na verdade é uma canção bem popular, bem folclórica do Brasil. Eu gostei bastante. E agora, cada dia que mais eu leio e eu conheço mais sobre o Brasil e conheço mais brasileiros, eu acho que o Brasil não só aqueles estereótipos que existem na nossa cabeça, mas significa muita coisa. Pode ser um própolis verdes, que eu adoro. Bom para a saúde. Aquele creme de natura, Sim. de Amazônia. Ai, é uma delícia. E também outras coisas, mais literatura, Clarice Lispector, filmes brasileiros, etc. Muito mais coisas. Quanto mais você conhece, mais você descobre sobre Isso. E Luiz, qual foi a impressão do Brasil antes de você aprender português e depois? Antes de aprender português, eu só sabia futebol, sabe? Porque eu assisti o jogo da Copa do Mundo em 1994, a final entre Brasil e Itália. E no final, Brasil ganhou. Naquela época, eu acho que o time brasileiro é o melhor time do mundo. E depois, quando comecei a aprender português, português é a língua oficial do Brasil. E naquela época eu comecei a fazer amigos com brasileiros. E eu fiquei sabendo muitas coisas sobre o Brasil. Além do futebol, temos café, tem churrasco e também tem canção. A Silvia já falou, né? Canção brasileira muito popular na China também. E depois eu tive a chance de trabalhar no Brasil. Aí eu fiquei encantado pelo país, pelos brasileiros simpáticos. Sim. E no início do nosso vídeo, vimos os estudantes de língua portuguesa. Sim, eles são iniciantes, né? Do primeiro ano, segundo ano. Iniciantes significa que você já estudou por muito tempo. Sabe quantos anos já aprendi português? 20. Não, 23. 23? Isso. Como eu aprendo português 15 anos. Eu acho que a minha experiência ainda é menos da sua, né? 15 anos de estudo de português já é muito, mas eu comecei a estudar português há 24 anos, ainda mais tempo do que Mais um ano que eu. Eu não sabia. Somos da mesma universidade. Silvia é a mais velha entre nós. Eu pareço mais velho, né? Sim, naquela época, quando na primeira década do século XXI, os talentos de língua portuguesa eram bem procurados, porque com o aumento de intercâmbio entre o Brasil e a China, né? Eu ouvi dizer que os alunos 3 ou 4 anos mais velhos que eu, naquela época, quando antes da formatura deles, as empresas chinesas que queriam abrir seus negócios na África, na América Latina, eles queriam contratar essa turma inteira para enviar eles trabalhar naqueles continentes. Mas isso significa que
naquele tempo, essa oferta de talentos não atendeu a demanda do mercado, né? Isso. Na minha condição, antes da formatura, 6 meses, meio ano da formatura, todos os meus colegas já foram contratados pelas instituições chinesas ou empresas, tais como Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Comércio, de televisão. Sim. E até de algumas empresas que têm negócios no Brasil, na África, em Portugal. E para nós, na minha época, 2004, naquele ano, os estudantes são bem procurados também. Sim. E Silvia? Sim, eu entrei na faculdade em 1999. Naquela altura só havia 2 universidades na China que ofereceram um curso de português, e agora são mais de 40 universidades que proporcionaram como se diz, licenciatura em português. Isso mesmo. Sim, Até mestrado, né? Cresceu tão rápido, né? É algo Isso. inimaginável que essa demanda cresceu tanto nesses quase 20 anos, né, em 2 décadas. Sim. Um ano depois, quando eu entrei na universidade, tínhamos três universidades. E mais uma universidade chama-se, naquela época, Instituto de Radiodifusão de Pequim. E depois mudou para... de comunicação. Isso, e depois mudou para a Universidade de Comunicação da China. Essa universidade também é a primeira universidade que abriu o curso de português, acho que nos anos 60, né? Na parte continental chinesa. Na parte continental parou, mas depois recuperou o curso, a Isso licenciatura mesmo. em português. E segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, que os formados em português, eles têm mais oportunidades, mais escolhas, opções no mercado de trabalho. E os formados em português, eles ganham um salário relativamente mais alto do que os outros formados em outras áreas. Por isso, muitos alunos escolhem estudar língua estrangeira. Essa é uma razão importante. Isso. Acho que o português tem um valor mais elevado no mercado. E a China tem muitos negócios com os países da língua portuguesa. Fácil procurar um emprego. Eu queria criar um restaurante no Brasil. Professora de português. Eu quero ser um funcionário público. E eu me lembrei que eu me formei em 2003, o ano quando o presidente Lula assumiu seu primeiro mandato. Eu posso dizer que eu quase testemunhei o crescimento das relações China-Brasil. Em 2004, o presidente Lula visitou a China pela primeira vez. Ele chegou com uma grande delegação brasileira de 450 pessoas, mas em 2004 eu recebi a primeira delegação brasileira na minha vida profissional. Foi sim o Ministério da Tecnologia e Ciência e Tecnologia do Brasil. Eu conheci fiz a primeira amizade com brasileiros. Eles foram muito carinhosos. Simpáticos. Sim, depois nunca pararam de chegar aqui na China, delegações brasileiras. Eu recebi mais tarde delegação do Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Educação e até agência espacial brasileira. Eu até recebi a Luciene Santos, que é a atriz da telenovela Isaura. Nossa, foi uma grande honra e privilégio, porque ela é uma das atrizes mais favoritas aqui na China. Né? Aquela televisão, sim. Sim, a televisão muito popular na geração dos meus pais. Sim. Até acompanhei as agências de turismo. Eu recebi grupos de turistas brasileiros naquela altura. Muitos turistas, eles vieram para conhecer a China. E entre estes, eu conheci uma senhora brasileira. Ela é uma professora de geografia aposentada de Minas Gerais. E eu descobri que tinha muita afinidade com ele, apesar dessa grande diferença de idade. E depois eu passei a chamar ela como mamãe brasileira. Uau! Grande amizade, né? Grande amizade, sim. A nossa amizade permaneceu até hoje.
que naquela altura ela chegou em 2005 e quando ela voltou Quase 20 anos, né? 18 anos, né? 18. E quando ela voltou para o Brasil, ela me mandou correio, escreveu por correio, depois, mais tarde e-mail e WhatsApp e agora o WeChat. Ela até instalou um aplicativo, colocou um aplicativo de WeChat para conversar comigo, né? Isso. Ótimo, Fiquei ótimo, né? muito feliz, porque graças a português eu conheci tantas pessoas interessantes, super inteligentes. Eu acho que é o maior tática que a aprendizagem de português me ofereceu, essa oportunidade. Sim. O presidente Lula, ele disse que ele foi o presidente que investiu mais em educação. E eu vi uma notícia em janeiro, disse que ele vai investir, desta vez no governo atual, ele vai investir mais em educação. Então, eu espero que o ensino de chinês no Brasil, esse setor também possa ser beneficiado, porque eu vejo muitos amigos brasileiros, eles querem aprender a nossa língua, mas não encontraram esse ensino dessa língua, um ensino sistemático, profissional, não acharam, então eles estão aprendendo por conta própria. A minha experiência de ser intérprete foi acompanhamento de um grupo de professores brasileiros. Então, naquela época, já tínhamos intercâmbio no setor educacional, né? Acho que durante mais de 20 anos já tem muitos alunos chineses que estudam no Brasil e vice-versa. E eu conheço uma senhora que se chama Ana Chao, né? Conhecemos. Acho que você já conhece, né? Eu conheço esta senhora no Rio de Janeiro, quando ela foi a reitora do Instituto Confúcio na PUC, né? Na PUC Rio. E depois ela dedica muito aos intercâmbios entre estudantes chineses e brasileiros. Não me lembro qual ano, acho que é 2015. Ela trouxe um time de estudantes. Esses estudantes formaram um time de futebol e eles jogaram com os estudantes chineses. Eu acompanhei este time. Eu fiquei encantado pela simpatia deles e também pelo entusiasmo de aprendizagem dos chineses, da língua chinesa dos estudantes brasileiros. E depois, com a ajuda dela e o governo estadual do Rio, foi estabelecida uma escola bilingue, chinês... A primeira, né? Isso, chinês e português. Acho que esta escola é a primeira do gênero no Brasil. Sim, acho que para aqueles brasileiros, os amigos, eles também consideram essa Ana Chao como uma mamãe chinesa. Isso. Aquela escola é a escola ordinária, então todos os brasileiros podem se candidatar a essa escola. Então eu acho que os estudantes que serão formados nesta escola servirão uma ponte para a amizade entre China e Brasil. Como nós. Isso mesmo. Sim, eu acho que há dois institutos de Confúcio lá no Brasil, um é na Universidade de Brasília e outro é na Universidade de São Paulo. Né? Isso. Eu acho que também tem outras escolas que oferecem esse curso de chinês lá no Brasil. E na minha época, as ferramentas eram poucas, né? Só havia um dicionário de chinês, português chinês. Aquele azul. Não, aquele azul. Na nossa época, azul, aquele pequeno. Sim, mais tarde é vermelho, maior. E agora os estudantes, eles têm aplicativos online para pesquisar na internet. Facilita a aprendizagem. Os livros didáticos também são diferentes. Isso mesmo. Nós estudamos Português Sem Fronteira, né? Isso mesmo. É um livro impresso. Não tem, né? Vem de Macau, acho que vem de Macau. Sim. Isso. Acho que utilizamos muitos materiais de Macau naquela altura. Sim. Vocês ainda estudaram lá em Macau, não? Sim, temos um ano. No terceiro ano da universidade, temos uma chance de fazer intercâmbio
com a Universidade de Macau. Sim, e agora os estudantes de português aqui na China, eles podem escolher estudar ou em Portugal, ou em Macau, ou lá no Brasil. Eles Isso têm mesmo. mais opções. Então, hoje em dia, os alunos que vocês podem ver no início do vídeo, eles têm muito maior conhecimento sobre os países de língua portuguesa do que a minha geração, né? Sim, já descobriu um novo mundo. E tem tantas coisas na internet, nós podemos comprar muitos produtos, né? Como a bebida Guaraná hoje. Então vou pegar uma nova. Tem uma nova. Aqui, Guaraná. Pode adicionar Vamos mais. fazer um tchim-tchim. Ok. É muito bom esse Guaraná, tem um sabor muito refrescante. Ok. Ok, Guaraná, tchim-tchim. É Guaraná, né? E você bebeu muito lá no Brasil? Sim, eu bebi muito. E também na China também. Mas isso não dá para matar a saudade do Brasil. Você esteve no Brasil muitos anos, né? 3 anos e meio eu ficava lá, né? O que te impressionou mais nesse país? Francamente, antes de ir ao Brasil, eu não tinha conhecimento sobre aquele país, né? Fica bem distanciado da China. E até fiquei um pouco nervoso. Mas quando eu cheguei lá, eu vi, os brasileiros são muito simpáticos. Eu vou dar um exemplo. Na China, quando a gente entra no elevador, quando você vê um desconhecido, não vai dar cumprimentos. Mas no Brasil, não. Mesmo sendo desconhecido, eles vão te cumprimentar, né? É muito simpático. Por isso, eu fiz muitos amigos no Brasil com trabalhadores do meu condomínio e com motorista e também com jogadores de futebol, né? Acho que a vida lá no Rio de Janeiro é confortável. Podemos passar pelas praias, né? Copacabana, Ipanema, Leblon, e também podemos comer muitas coisas boas, deliciosas. E, por exemplo, churrasco, né? Sim. Churrasco. Ali tem muitas seleções, muitas opções. Eu observei que essa vivência lá no Brasil te mudou bastante. Antes você um pouco Fechado. Depois de você voltar do Brasil, você fica mais alegre, Isso mais mesmo. extrovertido. Fala mais. Eu acho que foi o Brasil que me trouxe a grande alegria. E o Brasil abriu uma nova porta, uma nova janela para mim. Eu acho que essa alegria e entusiasmo pela vida, essa é uma característica bem forte dos brasileiros e é contaminante, né? Isso mesmo, Basta pra isso você mesmo. quando você tem contato com brasileiros. Isso mesmo. Eu ficava muito alegre ao conviver com os brasileiros. Eu também morei no Rio por 2 anos. Eu também conheço essa cidade. Como eu posso falar português, eu consigo entender a cultura e alguns costumes dos brasileiros, né? Facilita o meu entendimento do povo brasileiro. Quando eu voltei, eu acho que essa experiência maravilhosa no Brasil também teve um impacto muito positivo na minha personalidade. E assim, até hoje, eu tenho muitas saudades desse país. Por isso, as lembrancinhas podem matar as nossas saudades. Sabe que quando eu estava lá no fim de semana, eu gostava muito de passear nas feiras. Então eu comprei uma escultura em madeira do Cristo Redentor. Hoje, quando eu olho para ele, todas as vezes quando eu olho para ele, faz me lembrar daquelas noites quando eu trabalhava à noite, quando eu estava num táxi, eu conseguia vê-lo em qualquer cantinho no Rio e parece que ele estava me protegendo a qualquer momento. Você trouxe Rio de Janeiro para a sua casa? Sim, é um símbolo. Também você morava perto do Corcovado, né? Isso. No meu caso, eu já falei, eu assisti os jogos da Copa do Mundo em 2014 e eu vou mostrar para vocês algumas lembrancinhas. Você é amante do esporte. Sim. Aqui tem final, já viu? Este copo é para colocar bebidas. Sim. Porque no campo de futebol, se você pegar uma lata, alguém vai atirar para o campo.
Para proibir, a gente tira a lata, tira a garrafa e coloca a bebida neste copo. Aqui, cada jogo tem um copo, eu comprei aqui final. Eu também tenho Já viu? 3, 15 de 4, janeiro, 13 de julho de 2014, aqui Copa do Mundo. E outra coisa, é o futebol Brazuca. Brazuca é o futebol oficial daquela Copa do Mundo, né? Já passou 9 anos, tão rápido, né? 9 anos. Você pode continuar novo. Você nunca jogou, né? Alguém quer jogar comigo? Bom, você tem mais para mostrar? Sim, tem mais. Cadê? Aqui, postais. Ou postais. Também para a Copa do Mundo, durante a Copa, eu pedi autógrafo de alguns atletas brasileiros. Aqui, já viu? É Davi Luiz. Zagueiro. Davi Luiz e... Não, este não. Davi Luiz. Thiago Silva. E aqui, vocês adivinham de quem? É um chinês. Não. Argentino. Leonel Messi. Argentino. Que privilégio você Sim, tem. é um livrozinho É muito precioso para mim, na época. Silvia. Você Você pode também tem, mostrar né? seu filho. Sim. Eu também mesmo, eu nunca, até agora, até o momento, eu nunca estive no território Mas brasileiro. fala melhor português entre nós três. Tenho também as minhas lembranças do Brasil. Tadadadã. Esse é o quê? Esse é um tecido de algodão e tem um desenho bem Tucano. do Brasil. Eu coloquei na mesa e todas as vezes eu olho esse animal, fico muito feliz. Eu lavei já várias vezes, as cores já ficaram um pouco, né? Tá bom, tá muito Mas vou guardar bonito. com muito carinho. E a outra coisa é o carnê de meus amigos tucatinenses. É um capim dourado, é uma planta muito especial. É um relógio, né? Artesanado. Só que, infelizmente, fiquei com Quebrado, Deus, né? quebrado. Fiquei quebrado. E, amigos, se vocês souberem consertar, como consertar, deixa aqui mensagens, eu fico agradecida. Então, foi presente em 2007, quando recebi uma delegação de Tocantins, do estado de Tocantins. Mesmo se é quebrado, é bom, é bonito, né? É. Eu também vi no Brasil muita coisa feita de capim dourado. Né? Sim, nas feiras tem muitas. Maravilhoso, né? Ervas. E aqui é um... Jacaré? Não, jacaré, Boi. crocodilo. É um artesanado feito por um irmão do meu amigo brasileiro lá de Florianópolis, de Santa Catarina. O irmão dele é um artesão local e eu acho muito colorido e acho que os brasileiros são muito criativos. Sim, assim, na arte, concordo, né? sim. E tenho outra coisa para mostrar, é um chaveiro. Nossa, é um chaveiro. Lá viu? Tem um mapa do Brasil. Isso. Eu acho que é uma pedra, porque Brasil tem pedras preciosas. Sim. Eu acho que é ácata. Qual o nome? Eu acho que é ácata. Eu não conheço. Não, ácata, eu acho, mas se você quiser, se você souber esse nome verdadeiro, Deixa a sua mensagem. Deixa a mensagem. Então, eu guardo sempre essas lembranças como O outro lado do mundo, né? é precioso para mim, né? Todas as vezes que eu olho, que eu toco, eu sinto que já estive lá no Brasil. Vai visitar, com certeza, um Com dia. certeza, porque o nosso planeta é redondo. Quem sabe que um dia eu encontro meus amigos lá no Brasil, né? Porque as pessoas se encontram, se separam e com certeza se reencontrar se você quiser. E eu acho que um dia, com certeza, eu vou pisar na terra brasileira para reencontrar com meus amigos lá. Palavras tão emocionantes, né? Sim. Ainda me lembro da minha saída, da minha partida do Rio, eu ficava chorando, porque... naquela noite eu também chorei. Sim, no aeroporto Galeão tem uma frase, né? Não deixa o Rio com saudade, volte sempre. Volte logo. Volte logo. Sim. Então,
o meu sonho é voltar ao Brasil o quanto antes. Eu também quero reencontrar com meus amigos lá. Sim. Espero que o intercâmbio entre os dois países aumente cada vez mais, tem mais contatos, né? Ok? E com certeza, o Brasil sempre deu um lugar muito especial, muito especial, muito carinhoso para mim. E eu guardo amigos vocês lá no meu coração. E também espero que cada vez mais amigos brasileiros visitem a China.